Amado Mestre Jesus, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta manhã de domingo, rogando ao Teu coração para que seus mensageiros aqui possam estar atuando em nosso favor e que possamos todos estarmos receptivos às emanações desses corações queridos, os amigos espirituais e benfeitores que nos assistem e buscam realizar em comunhão com nós encarnados a efetivação do Teu reino de paz, de amor e luz, no ambiente físico, tanto quanto nos ambientes espirituais do planeta que habitamos. Que essas vibrações que neste momento nos envolvem, saibamos irradiá-la aos nossos lares, aos nossos familiares, aqueles corações, Senhor, mais necessitados do que os nossos, onde quer que estejam, para que recebam o amparo, a acolhida, a força necessária para que todos nós saibamos buscar em Ti o alimento de nossas almas e espíritos. Assim sendo, Jesus, nós Te rogamos, sê conosco, hoje, agora e sempre, que assim o seja. Bom, gente, chegaram depois algumas pessoas, sejam todos muito bem-vindos. Tem alguém que está vindo pela primeira vez na casa? Ninguém? Tranquilo. Eu não vou perguntar aos amigos espirituais, que eu não os vejo. Mas com certeza a espiritualidade sempre traz corações para, em comunhão conosco, buscarmos a proposta do aprendizado pela doutrina espírita. Como vocês sabem, nós estamos estudando a obra Justiça Divina pelo Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, aos domingos. Só que nós fizemos uma parada. Na semana passada, Patrícia, ela abordou o tema o Evangelho no Lar, o estudo do Evangelho no Lar, ou o culto do Evangelho no Lar. E hoje nós vamos trazer Passe na Casa Espírita. E na semana que vem, na primeira semana do mês de dezembro, o Augusto vai dar continuidade, finalizando. A partir da segunda semana já entramos na obra Justiça Divina. Ok? Para que todos fiquem sabendo. Bom, qual que é a importância do passe? Qual que é a importância do passe na casa espírita? É que nós vamos trabalhar aqui hoje, buscando, obviamente, o amparo da espiritualidade, porque nossa intenção não é falarmos sobre as técnicas do passe ou o que devo fazer para ser um bom passista ou ser passista. O nosso objetivo é simplesmente entender o passe, toda a sua ação e favorecimento a nós, tanto encarnados quanto desencarnados, a fim de que possamos, através deste entendimento, sabermos nos conduzirmos melhor, principalmente quando estamos deslocando dos nossos lares para a casa espírita, quando nós nos encontramos aqui e principalmente após a nossa saída daqui. Então nós vamos trabalhar passe na casa espírita
de uma forma bem simples. Não vamos trazer aqui nada de termos complicados, científicos, ou até mesmo apresentar propostas a nível da nossa organização biológica. Então, vamos trabalhar para entendermos este objetivo. No Livro dos Espíritos, na questão 388, o que nos interessa é a resposta que a espiritualidade vai dar a Allan Kardec. Na pergunta, ele fala sobre se há possibilidade do espírito que está encarnado se emancipar do corpo pelo processo do sono e ter uma relação com o espírito desencarnado. É a pergunta. E a espiritualidade vai responder. E dentro da resposta da espiritualidade, eles vão trazer algo muito importante para nós. Eles vão dizer assim, que o magnetismo é uma ciência que, mais tarde, futuramente, ireis compreender melhor. Então, se nós pegarmos o lançamento do Livro dos Espíritos, 1857, para a atualidade, nós já avançamos muito em termos de conhecimentos, de entendimento acerca do magnetismo e da energia como que um todo. Hoje, já não é novidade para ninguém que matéria é uma energia concentrada. A doutrina espírita, ela vai nos esclarecer muito sobre isso. Mas, partindo do entendimento que o magnetismo é uma lei e que nós necessitamos entendê-la, nós vamos trazer passagens do Evangelho, onde Jesus já nos ensinava a trabalhar com essa lei, a lei dos fluidos, da energia, do magnetismo. No capítulo 16, versículo 18 do Evangelho de Marcos, ele vai dizer assim aos apóstolos: e porão ou imporão a imposição de mãos aos enfermos e os curarão. Registro do evangelista Marcos. No capítulo 10, versículo 8 do Evangelho de Mateus, ele vai abranger mais ainda dizendo: restituir a saúde aos enfermos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Então, ali no capítulo 10 de Mateus, nós temos várias instruções de Jesus. E no livro Atos dos Apóstolos, nós teremos várias passagens onde os apóstolos vão doar a energia que os circundam em favor daqueles que mais necessitam. Por exemplo, há uma passagem onde Pedro e João estão direcionando ao templo de Jerusalém, e eis que um mendigo que estava à porta pede a eles algo, uma moeda. Naquele momento, nem Pedro nem João tinham moedas. E aí Pedro diz a ele assim: bom, mas o que eu tenho eu posso lhe dar. Aí ele levanta o mendigo e dá um abraço nele, transmitindo a ele uma energia salutar, restauradora, edificante. E após abraçar, diz que Jesus o abençoe. Naquele dia, o mendigo ficou como que extasiado, leve, por receber uma carga magnética ao qual ele, há muito tempo, não sentia. Uma carga magnética, uma energia de fortalecimento, de revigoramento. Bom,
Tudo isso é importante entendermos, porque quando nós falamos de passe, nós estamos falando de transfusão de energias. Ok? Não há a transfusão de sangue, onde a pessoa que está hospitalizada necessita receber um sangue para um bom funcionamento e melhoramento e restabelecimento de sua saúde. O passe é nada mais, nada menos do que nós direcionarmos uma energia que nós temos, que pode ser associada à energia da natureza e à energia dos amigos espirituais, aqueles que necessitam de receber uma carga magnética mais intensa, mais vigorosa, para se restabelecer. Adelano, como é que isso funciona? Como é que se dá esse processo? Bom, nós temos um livro, diante de várias obras dentro da literatura espírita, que vai nos abordar sobre o passe. Este é um dos livros, chamado Passes e Curas Espirituais, do irmão Venefledo de Toledo. É um livro antigo. É um livro que foi lançado mais ou menos na década de 50. Então ele já tem ou está aproximando de 70 anos que esse livro existe. E o benfeitor Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, ele endereça ao irmão Venefledo uma mensagem gratificando a ele em trazer um tema para o Espiritismo, para os espíritas, para as casas espíritas, que é a respeito do passe e a sua importância. E aí nós temos lá o prefácio, ou os dizeres de Emmanuel. Nós não vamos ler, porque não é esse o nosso objetivo. E também nem é o nosso objetivo estudarmos este livro aqui hoje. Nós vamos trazer apenas alguns apontamentos deste livro, de onde nós retiramos as lições. Então, há uma parte no livro que ele vai explicar sobre força magnética, onde os espíritos, respondendo a Kardec a questão 388, fala-nos: o magnetismo é uma lei que mais tarde, futuramente, ireis compreender melhor. Isso está no Livro dos Espíritos, 1857. 10 anos depois, mais ou menos, em 1868, Allan Kardec ele lança a Gênese, que é a última obra da codificação espírita. Nessa obra, dentro do capítulo 14, ele vai falar para nós sobre os fluidos, a lei dos fluidos. Então seria interessante, quem tem o livro A Gênese em casa, que é este livrinho aqui, ó. Esse é uma das edições da Federação Espírita Brasileira. Lá no capítulo 14, nós teremos Kardec em comunhão com a espiritualidade, falando-nos a respeito desses fluidos, dessas energias. Mas aqui o nosso irmão vai dizer assim: o homem vive através de 3 forças conjugadas. Então nós vivemos, movimentamos, caminhamos através de 3 forças conjugadas. Quais são elas? Vontade, pensamento, ação. São as 3 forças. Vontade, pensamento, ação. Então nós podemos definir dessa forma. A vontade ao centro,
pensamento, ação. Isso é muito importante entender. Todas as vezes que nós vamos agir, antes de agirmos, a maneira pela qual, a forma, o modo, vai passar anteriormente pelo pensamento. Pelo pensamento. E o pensamento está direcionando, está canalizando a vontade do corpo físico? Não. Do cérebro? Não. Do coração? Também não. Mas do espírito. Isso é muito importante entender. Então nós temos vontade, pensamento, ação. São três forças que se conjugam em nós. A vontade é a energia que comanda a trajetória do desejo. O pensamento é a força viva que manipula a forma pelas ideias. A ação é o impulso dado para a direção que o pensamento marcou. Olha que coisa interessante. Vou repetir. A vontade é a energia que comanda a trajetória daquilo que o espírito deseja, quer. O pensamento que está recebendo dessa vontade, ele identifica e canaliza para que nós possamos agir. Porque o pensamento é força viva que manipula a forma pelas ideias. A ação é o impulso dado para a direção que o pensamento marcou. Essa força nós vamos identificar como magnetismo. A força magnética. Ela é inata no homem. Então vejam bem, ninguém vai adquirir a força magnética, pois que ela é inerente a todos nós, a todo ser vivo. Todos os corpos a possuem, em maior ou menor escala. Porém, o seu desenvolvimento, isto é, o seu desdobramento em potência, só se obtém mediante exercícios consecutivos na meditação e grande força de vontade empregada na reforma moral. É muito importante entender. O que o nosso irmão está nos explicando? Que toda essa força, vontade, pensamento, ação, que se conjugam, ela terá para o espírito, encarnado ou desencarnado, uma direção mais eficaz que possa beneficiá-lo quando ele busca exercitá-la através de exercícios consecutivos, isto é, termos uma regularidade na nossa forma de pensar, agir, onde parte da vontade. Da vontade. Aliada ao campo moral, isto é, ao estudo que cada um de nós devemos realizar
em nós mesmos para aprendermos nos conduzirmos de acordo com o que o Cristo ensinou-nos. Porque quando se fala de moral, nós estamos falando na prática do bem, no exercício do bem. Quem define isso é os espíritos. Allan Kardec, na questão 629 e 630 do Livro dos Espíritos. Ok? Então, quem quiser chegar em casa e abrir lá, eu vou anotando aqui, ó. Aí, quem quiser chegar em casa, pode anotar, chegar lá e ver. 629 e questão 630 do Livro dos Espíritos. Aí a espiritualidade nos fala sobre isso. Bom, essa força magnética, ela tem dois sentidos. Quais são esses, Delano? Um sentido que atrai, um sentido que repulsa. Então, nós nos associamos uns aos outros através de um campo de energia que nós não nos damos conta, muitas das vezes não percebemos, na maioria das vezes não percebemos, mas todos nós estamos atraindo e repelindo forças magnéticas. Ao atrairmos, isso quer dizer, estamos na mesma faixa de sintonia vibratória. Quando repelimos, é porque nós não nos encontramos na mesma faixa de sintonia ou na mesma faixa vibratória. Deu para entender? Deu ou não deu? Hã? Tá tranquilo? Entendi, não. Entendeu, não? Não. Bom. Você está na sua casa, vai ficar mais simples. Aí você vai arrumar a sua casa. Vou dar uma faxina na minha casa. Aí você quer dar uma faxina, mas você não quer escutar o vizinho ou escutar qualquer coisa. Você quer escutar uma música. Você vai lá e coloca qual música? A que você gosta. Você não vai colocar a música que você não gosta. Você vai colocar lá um... Tem CD? Hoje tem CD, não tem? Tem. Ainda existe. Ainda existe. Eu ia falar de fita, mas... Aí você vai lá e liga o som, liga ou coloca um CD, ou liga, né, num pendrive, as músicas do seu gosto, na playlist, e vai tocar lá as músicas que você gosta. As músicas que você gosta são aquelas que você tem afinidade, sintonia. Essas músicas te atraem. Ao passo, as que você não gosta, você não tem sintonia, você as repele. Ficou fácil de entender? Assim também diante da força magnética. Nós atraímos, nós repelimos. Só que tem um detalhe. Quem comanda essa atração e repulsão não é a ação, nem o pensamento. É a vontade. Quem falou isso? Delano? Não. O Venefledo? De Toledo? Não. Jesus. Onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Onde estiver o teu tesouro, ou seja, o bem mais precioso que você considera, que você tem apreço, que você quer estar em você, com você, lá também estará o seu coração. Essa fala de Jesus é como se nós abríssemos agora para entendermos a força magnética. Porque o pensamento direciona. Nós vamos agir.
Mas quem comanda é a vontade do Espírito. Se o Espírito ele não tiver aberto à vontade de modificar, de se mudar, fica complicado. Eu não vou dizer difícil, nem impossível, porque não existe para Deus essa palavra impossível. Mas existe para nós, no plano em que estagiamos, obstáculo. Então nós colocamos um obstáculo para nós mesmos quando a nossa vontade ela não está sadia, saudável. Porque se a nossa vontade estiver enferma, os nossos pensamentos também estarão. Como consequência, as nossas ações também o serão. Bom, Delano, sim. posso fazer uma pergunta? Pode, não só pode, como deve. Aquilo que você disse, na vontade, as coisas boas a gente pega, né? As ruins, Jesus fala pra gente jogar fora, não é isso? Sim. As coisas ruins que a gente joga fora. Estou tentando fazer a pergunta certa, entendeu? Entendi. São conselhos de Deus, né? Que a gente pensa. Aí eu não consigo. Tá chegando, não? No caminhar, você vai lembrando aos poucos. Tá ok? Tá entendido essa parte? Tá ou não tá? Hã? Isso é muito importante entender isso aqui. Eu estou falando assim de uma forma bem simples, tá, gente? Para nós entendermos. Não estou entrando em técnica, não. Olha que coisa interessante. No livro dos Espíritos, vocês conhecem o livro dos Espíritos, não conhecem? Hã? Ótimo. Que bom que vocês conhecem. Há uma questão aqui. Se tem uma coisa que a gente pensa errado, que eu quero falar, que eu quero fazer, que eu não quero, que eu acho que não é bom, que eu quero me afastar, que eu acho que é conselho de Deus, entendeu? Que eu falo assim, gente, esse negócio não dá certo. Eu vou e faço coisa errada. Isso eu sei que pode, eu sei que vai dar errado. Desculpa a minha voz. Não, tranquilo. Eu fico com raiva de mim. Eu sei que eu estou indo pelo caminho errado. Eu sei. Mas eu vou insistir. Eu sei que vai dar errado. Aí você vai e insiste. Aí é burro. Bom, é porque... Não, isso é importante, a sua colocação. É isso. Vocês entenderam aquela pergunta dela? É porque Bom, viver não é uma coisa racional. É, Você está envolvido com um monte de situações. Justo. Então é muito fácil a gente ouvir que tem que fazer isso, mas na hora que a gente está Na prática é diferente. É outra É isso situação. mesmo. A prática é Às vezes diferente. pode ir alguém da família, não, você tem que amar, né? Mas é aquela pessoa que às vezes está te machucando. Então como que você vai chegar, né, nesse equilíbrio? É isso que ele... Por isso, Isso é muito difícil. por isso que ele coloca aqui, ó. Assim mesmo. Essa força. Às vezes, Para aquela- algumas coisas que a gente sabe que o negócio está errado, Vai lá e faz, continua. a gente continua fazendo, a gente sabe que o negócio está errado. A gente já viu isso acontecer, o erro está o mesmo, a gente já sabe, já passou pelo conselho de Deus, Sim. a gente já sabe, já. Mas sabe o que, é que você não faz certo? Sabe por quê? Por quê? Sua vontade não quer que você muda. Aqui, mas isso que é errado, entendeu? Por quê? Por isso que não dá certo. Deixa eu te falar dela. Aqui, agora não é desabafo, não é. Mas não sou eu que estou falando, não, tá? É os espíritos superiores que estão respondendo por mim. Eu não falo nada por mim, gente. Sei, Eu estou bem claro. isso É os que eu espíritos tô superiores. querendo falar. Eu sei
vontade de Deus, mas Deus deu sabedoria para a gente. Sim. A gente é irmão dele, a gente é filho de Deus também. Sim. Entendeu? Ele deu reencarnação para a gente. Sim. Gente tentar. E deu irmão para a gente de sangue, para a gente tentar ajudar, dar mão para pessoa. Aí ele está tentando tirar o irmão do buraco também. A gente já sabe que o negócio não vai dar certo, porque o caminho dele está errado. Mas a gente já viu isso acontecer várias vezes, o que ela falou ali. Sim. Às vezes a gente quer tentar mostrar a outrem A gente já mostrou muitas algo vezes. que nós já nos encontramos, já aprendemos, já estamos nos modificando, caminhando e identificando, olha, você está indo pelo caminho errado, você está fazendo isso errado. Gente, a gente tem que aprender o seguinte. Já viu ela fazendo isso muitas vezes. Justo. Já conversou com pessoa muitas vezes, já mostrou, já conversou, já falou, já viu. Mas já se a mostrou pessoa pra não ela. tiver vontade, não adianta. Mas você já vai deixar ela de lado? Não existe nós deixarmos de lado. Nós vamos continuar a auxiliar, Se você for do mas nós precisamos tomar o cuidado nesse auxílio. Porque se nós entrarmos num campo, eu vou abrir um pouco mais aqui, dentro da linha de vontade, porque a vontade é que direciona. Da mesma forma que ela está direcionando o pensamento. Se nós entrarmos num campo onde a nossa emotividade será acionada e a gente sofre pelo outro em reconhecer que o outro não está enxergando, que ele vai dar no ditado popular, com os burros na água, a gente sofre, não sofre? Eu não sou pai, não. E adoece. Eu não sou Cuidado. E nem adoeço mais. Cuidado. Aprendamos a trabalhar em nós que cada espírito que é filho do Pai terá o seu próprio tempo. Nós não podemos colher um fruto de uma árvore antes do tempo. Não mesmo. Ah, Delano, mas ele vai entrar no buraco. Deixa ele entrar. Então tem duas situações. Ou você deixa, ou então você entra junto com ele. Eu não, tô deixando pra de boa. Percebeu? Porque a vontade, ela é inata no espírito, é individual. Mas nós estamos vivenciando em um grupo de família, primeiramente a nossa família, aí nós vamos ampliando essa família para os parentes, e ampliando para o local de trabalho, a escola, para os entretenimentos, para a sociedade, para o país, para o planeta. Somos uma família. E nós estamos aprendendo a duras penas a trabalhar em nosso pensamento aquilo que é bom, que edifica, a fim de podermos agir no bem, mas se nós não tivermos uma vontade, complica. E cuidado com as emoções. Porque, nossa, fulano caiu no buraco. Deixa lá, caiu, foi ele, não foi ele. Aí você vai dizer assim, eu vou entrar junto com ele, porque eu não quero ver ele no buraco. Vai ficar os dois no buraco. Porque se você ficar de fora, caiu no buraco, deixa. Vou buscar auxílio, recurso. Porque eu sozinho não estou dando conta de tirar do buraco. Se eu for, eu caio com ele. Então eu vou procurar o auxílio. Vou procurar o recurso. Aí você sai para procurar o auxílio, o recurso. Mas se você não sai para procurar o auxílio, o recurso, você cai no buraco com a pessoa. Aí serão os dois no buraco. Aí ninguém procura. E se ninguém enxergar que os dois estão no buraco, vai ficando lá. Percebeu? Assim os amigos espirituais fazem conosco. Vamos pegar aqui a lição de Judas.
Jesus sabia. E o alertou diversas vezes. Mas o que preponderou? Vontade. Mesmo ele, confuso nos pensamentos, os pensamentos são confusos, né? Não são, nossos pensamentos são confusos? Mas é. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Não é nem da vontade, das nossas emoções. Nós temos que aprender a equilibrar a nossa emotividade. Nossa, mas isso é difícil. Dificílimo. Por isso que nós nos encontramos encarnados. É por isso que nós necessitamos vivenciar experiências para que possamos amadurecer. Dizem os espíritos a Allan Kardec, na resposta à questão 466. Vocês vão anotando e chegar em casa, vocês vão lendo, tá, gente? Eles dizem para Allan Kardec assim mesmo: tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito. Ele faz uma pergunta. A espiritualidade responde, e no decorrer da resposta eles colocam: tu, sendo espírito, falando para ele, obviamente agora falando para todos nós, deves progredir na ciência do infinito. Traduzindo aquilo que eles quiseram dizer é o seguinte: Deus. Ciência do infinito é Deus. Mas nossa irmã levantou o braço lá atrás. Isso é doença também, vale? Vou dar um exemplo. Eu tenho diabetes, eu sei que eu não posso comer doce. Aí eu fico me tentando, depois eu como doce dobrado. Então isso aí é o espírito. Vou responder, não eu, vou responder com os espíritos, tá? Anota aí. Questão 911 do Livro dos Espíritos. O Kardec pergunta. Aí essa resposta abrange isso e abrange outras coisas. Pra gente avançar um pouco. Olha pra você ver que coisa interessante. Como é que você chama? Neuza. Não haverá paixões. Questão 911 do Livro dos Espíritos. Não haverá paixões. Ô, gente, o doce é uma paixão, não é? Gente, uma caixa de bombom, um chocolate. Ah, mas eu não gosto de chocolate. Mas tem algo que você gosta. Um tipo de doce que você gosta. Ah, mas não sou chegado a doce. Mas tem um salgado, né? Um pastelzinho, né? Um pãozinho de queijo. Alguma coisa que te atrai, que você gosta. Eu, no caso, sou o doce. Eu adoro doce, vocês vão perceber, né? Eu adoro um docinho. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Olha a pergunta de Kardec. Não há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade... Eu não estou falando de pensamento, de ação, de emotividade. Ele está indo no cerne. Que a vontade seja impotente para dominar? Resposta. Há muitas pessoas que dizem, quero. A Neuza está lá em casa, ela tem diabetes, não é isso, Neuza? Foi a pergunta dela, eu tenho diabetes, eu sei que eu não posso comer esse tipo de doce. E de repente ela está em casa e alguém chega com um doce que ela mais gosta. Ah, um pedacinho, vou comer, não vai. Mas acontece que a gente não come um pedacinho só. Nós não contentamos com um pedacinho só. Isso é natural, isso é normal. Ser humano. Nós estamos num processo de aprendizagem. Muitas pessoas dizem, quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas, ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito
se compraz nelas, em consequência de sua inferioridade. Compreende essa natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Ou seja, nós nos encontramos ainda numa posição de aprendizado. Por isso que o irmão coloca a regularidade do exercício que deve ser constante, sistematizada, repetidas vezes, para que nós vamos assimilando gradativamente. Por que há doenças? Para frear os impulsos inferiores do espírito. As doenças deixarão de existir, deixarão quando? Resposta dos espíritos. Quando compreendermos nossa natureza espiritual e vencê-las, reprimindo em nós tudo aquilo que não é essencial ao espírito. Nossa, Delane, isso é difícil. Gente, é dificílimo. Mas não é impossível. Pior que a partir do momento que você come doce, sabendo que não pode ser considerado suicida, já não, mas calma. Vamos com calma, né? Vamos com calma. Porque o que acontece? Os espíritos olham muito isso aqui, ó, na gente. A intenção, aquilo que está lá na nossa intimidade, parte também da vontade. Mas eles observam, porque tudo isso que nós estamos trabalhando aqui são potenciais do espírito. Porém, somente na ação, o espírito vai dar forma a todo este campo que ele traz em si mesmo. Tranquilo até aí? Podemos avançar? Pode perguntar, ué. Há 23 anos atrás, eu tive um câncer. Eu fui curado, aí veio o diabetes. Eu sei que o diabetes veio pela procura, mas agora eu tenho que sair desse diabetes, não cara. Saindo, né? Saindo, eu já tenho 17 anos que eu tô tentando. Aí vai vir mais 17 anos e continua tentando. Vive, por que não? Gente, nós precisamos sermos mais flexíveis conosco mesmo. Nem tanto ao mar, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Equilíbrio. Precisamos ter um equilíbrio. Poxa, eu gosto de doce, mas eu não posso comer. Olha, o mês tem 30 ou 31, ou se for fevereiro, 28 dias, não é isso? Marque um ano. Faz um exercício com você, olha, neste ano de 2023. Quais são as datas comemorativas? Eu tenho meu aniversário de fulano, tem lá o dia da Páscoa, tem o Natal, tem não sei o quê. Marca no calendário. Esses dias eu vou comer doce. Os outros não. É um exercício, não é? O problema é você tentar seguir, não é isso? Coloca essa regra para você, olha, nesse dia eu posso comer, nesse dia eu vou comer, nesse dia eu vou comer, nesse dia eu vou comer, os outros. Não. Isso aqui em tudo, tá, gente? Estou pegando o exemplo da Neuza. Isso aqui em tudo. Só que nós não fazemos isso. Nós atropelamos. Por que nós atropelamos? Porque os nossos pensamentos estão em conflitos, são confusos. Porque a nossa vontade, ela ainda não está sendo alimentada com aquilo que deve ser alimentado. Por isso nós nos encontramos aqui encarnados. Vamos desencarnar, vamos reencarnar de novo. Muitos, cuidado, não volta não. Para a terra não.
Mas vai ter outras oportunidades. A gente precisa entender. Isso tudo nós estamos trabalhando para compreendermos o passo da casa espírita devido a quê? Veja bem. Os espíritos disseram a Kardec: o pensamento é tudo, a forma não é nada. Está no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pensamento está ali direcionando, mas quem está comandando é a vontade. Vocês perceberam, não é isso? Ela que comanda, mas o pensamento direciona. Aí os amigos espirituais, eles vão dizer para nós algo muito importante. Por exemplo, neste livro aqui, ele vai nos abordar sobre o ambiente familiar. O ambiente familiar. Olha que coisa interessante. Nós saímos das nossas casas para vir à casa espírita, assistimos um estudo, depois tomarmos um passe, depois voltarmos para os nossos lares e continuar as nossas atividades durante o domingo, durante toda a semana. Como que está o nosso ambiente familiar? Como sabemos, é formado pela mentalização dos moradores no local. Então, nosso ambiente familiar, as energias que o circundam, estão sendo formadas pelos moradores que lá se encontram. Daí só entender a importância do estudo do Evangelho, que a Patrícia trouxe semana passada. Dentro de uma residência, ou seja, qualquer lugar onde transite o ser humano, o teto, o ar respirado, as paredes e os objetos de uso pessoal estão impregnados. Massas compactas, escuras, que seguem os emitentes, como sombras que se avolumam sobre suas cabeças, não raro se engrossando pela lei de atração daqueles que lhes são afins. Onde quer que se encontre o homem, com ele estão os produtos dos seus pensamentos, consequentemente, bem ou mal, assistidos pelas entidades espirituais. Nós temos responsabilidade sobre o nosso pensamento. Está dentro da lei de liberdade, lá no Livro dos Espíritos. Liberdade de pensar. Somos responsáveis por ele. Como há no homem vontade, pensamento e ação, nós somos um espírito que está revestido, espírito, de perespírito, que é o corpo perispiritual, e corpo físico. Kardec trabalha isso conosco. Há no homem 3 elementos: o corpo físico, o espírito e o agente que serve de intermediário entre o espírito e o corpo, o perispírito. Ok? Aí eles estão colocando para nós que o nosso ambiente familiar, ele, na parte espiritual, formam-se massas compactas ou fluidos radiantes, de acordo com a emissão do pensamento
dos seus moradores. Dos seus moradores. Aqui estamos formando o quê? O nosso campo de energia. Então, há um campo de energia que nos circunda. Este campo de energia é formado pelo Espírito através da sua vontade e do seu pensamento. Este campo nos circunda. Você está no seu lar. Quer conhecer você mesmo? Avalie quando você fique sozinho o que você pensa. O que você faz. Está na sua casa lá. Você está sozinho em casa, só você. O que você pensa? O que você faz? Como é que você age, transita dentro do lar, quando está sozinho? Lembrando que há espíritos desencarnados que podem ser atraídos ou repelidos por nós. Da mesma forma que podemos atrair os bons espíritos, podemos atrair também os maus espíritos. Da mesma forma que repelimos os bons espíritos, também podemos repelir os maus espíritos. Essa força magnética, esse campo magnético, nos circunda. Além dele, temos o perispírito, que é a conjugação de forças magnéticas extraídas dos elementos da Terra, do planeta que nós habitamos, e do corpo físico, que é também extraído dos elementos da Terra onde nós habitamos. O nosso corpo físico tem aquilo que nós chamamos de vitalidade. Há um princípio vital. Há uma vitalidade. Este princípio vital, essa vitalidade, é extraída dos elementos do planeta. Tem tempo de duração. Estará de acordo com o período que você tem que estar reencarnado. Ninguém desencarna antes da hora, a não ser que provoque. Ninguém desencarna antes da hora, a não ser que a pessoa provoque. Quem fala isso? Delano? Não, os espíritos. Está na questão 853 do Livro dos Espíritos. Olha como o Livro dos Espíritos, ele tem todas as respostas para todas as perguntas, porque ele é produto do ensinamento dos espíritos superiores. Kardec só deu o corpo. Na questão 853, Kardec diz assim, você vê que eu estou trazendo só livros espíritos aqui, né, gente? 853. Não sei se vai dar tempo de fazer um exercício com vocês aqui. Dá tempo. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Então, pessoas que escapam de um perigo e caem em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há isso, ou não há nisso uma fatalidade? Resposta: fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não poderei furtar-vos. Assim, 853A, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Resposta: não. Só desencarna aquele que tem que desencarnar ou aquele que provoca o seu desencarne. Há uma lei que nós desconhecemos. Nós estamos engatinhando. Aí eu saio da minha casa para vir à casa espírita
Como que está o meu ambiente familiar? Que tipo de emanações mentais eu tenho trabalhado no meu ambiente familiar? Aí eu saio do ambiente familiar, chego na casa espírita. Posso apagar aqui? Deu para entender? Esse tempo difícil, né? Mas tá bom. Chego na casa espírita. Lá, Fran. Há um campo magnético que circunda a casa. Nós chegamos. Pode acontecer que conosco cheguem também espíritos que atraímos. Ao chegar nesse campo magnético, uns vão ficar aqui, ó. Outros conseguem entrar até aqui. Assim sucessivamente, até chegar aqui dentro do salão, que é um campo magnético que nos envolve. Uns são permitidos a entrada e assistir conosco. Os outros ficam do lado de fora. Não precisa ninguém falar com eles nada. Eles vão entrando, o campo magnético repele para fora. Há uma barreira magnética. Eles não percebem. Uns entram. Aí você acompanha, já você senta, sentou do seu lado. Outros, não consigo entrar. Por causa desse campo magnético. Aí você assenta. Se ele veio, você está o atraindo. De acordo com o espírito, ele pode, do lado de fora, direcionar você de uma forma mental. É um processo de obsessão, nós não vamos entrar nisso. Só que apenas entender o passe na casa espírita. Você entra, assenta. Durante toda a semana você está com os pensamentos confusos, conturbados. A sua energia não está legal. Você assiste o estudo, eu quero tomar um passe, você vai tomar o passe. Quando você entra na cabine do passe, dentro da cabine, há um campo magnético amplamente preparado pela equipe espiritual. E aí você assenta e vai tomar o passe. O que vai acontecer naquele momento? Aquela energia que está te circundando, que é negativa, eles conseguem fazer uma limpeza. E ao receber uma carga magnética de vitalidade melhor, você sai da cabine. Você vai para a sua casa. Essa força magnética que você recebeu no passe, ela pode ser abortada no momento que você atravessa a porta. Por quê? Por causa da vontade do pensamento. Daí a importância de, quando formos tomar o passe, silêncio. Silêncio. Para não atrapalhar o movimento que nós estamos falando, a fala tem vibração, tem frequência. Nós estamos pensando, os pensamentos são muitos. E aí você sai da sala, vai para casa, você mantém aquela energia consigo. Você pode assimilar e essa energia incorporar em você. Ou como não, você pode sair dali, ou em casa, ou durante a semana, você abortando essa energia. Daí a importância do pensamento. Porque não basta eu chegar na casa espírita e tomar todo domingo passe. Há obras de André Luiz, por exemplo, Missionários da Luz, há um capítulo intitulado Passe. André Luiz está observando os encarnados e o movimento dos mesmos dentro da sala de passe ao sair dela. Aí alguém chega para o amigo assim, fulano chegou. Foi-lhe recomendado 10 passes. Ele já tomou 20. E continua a mesma coisa.
a espiritualidade? Deixa. Eles vão se preocupar com todos. Mas se um não quer, deixa. Vamos buscar aquele que quer, que deseja. Depois, buscamos aquele. É a importância do passe está não na forma como ele é dado, ou por quem o dá, mas na forma como eu recebo e como eu conservo essa energia em mim. Essa energia em mim. É muito importante nós que estamos aqui entendermos que o passe é uma transfusão de energia. Nós não vemos essa energia, mas elas nos circundam. Os objetos pessoais têm energia que nós impregnamos neles. A nossa energia magnética. E aí, todos a têm. Estejamos atentos. Busquemos ter os melhores pensamentos quando estivermos aqui. E ao sairmos, mantermos a sintonia com o alto. Por quê? Caso contrário, fica difícil. É por isso que a espiritualidade repete, 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 até conseguirmos assimilar. Tá claro, gente? Tá ou não tá? Então, se eu venho tomar o passe, mas se eu não estou receptivo a ele, não vai adiantar nada. Precisamos nos entregar, ter confiança. Ah, Delano, mas o meu pensamento na hora, então vamos trabalhar isso. A água que é colocada, ela é fluidificada pelos espíritos. Ah, Delano, mas eu posso, no meu estudo, fluidificar a água? Qualquer um pode colocar a água e pedir em oração, e aí a espiritualidade deposita os bons fluidos. Gente, a água é uma das maiores forças do planeta que nós habitamos. A tal ponto que na obra Nosso Lar, todos conhecem, há um capítulo lá onde o André Luiz pergunta a um dos irmãos que com ele agora se associa, o Lísias, o enfermeiro que cuidou dele. No Ministério da União Divina, são 6 ministérios. O Ministério da União Divina, o único serviço que possa expressar assim mais físico dos ministros é magnetizar a água de toda a cidade espiritual. Os reservatórios de água são magnetizados pelos ministros da União Divina. E há um rio azul que corre do plano espiritual e deságua no plano físico através das chuvas que nos beneficiam. Então está a importância. Então, através do meu pensamento, eu posso trabalhar energias positivas ou posso repelir essas energias que estou recebendo. Jesus ensina, vai. Porque não fui eu que o curei, mas a tua fé, a tua força interna, a tua vontade, o teu desejo de querer mudar. Mas ele continua, não tornes a errar. Porque ele sabe que nós temos dificuldades, estamos num processo de aprendizado. Eu trouxe rapidamente para mostrar, assim foi rápido, a importância do passe. Atualmente, nós teremos agora 5 passistas e cada passista só poderá aplicar 5 passes.
Então, se tem 5 vezes 5, 25 pessoas podem tomar passe. Os que forem tomar o passe, se harmonizem. Porque aqui nós podemos tomar o passe. Quem está realmente necessitando de um passe, que cada um sabe de si mesmo, olha, eu estou precisando hoje. Mas você está aqui no estudo, estou tão bem, eu não estou precisando de passe. Entenderam? Mas, Delano, eu posso me equilibrar? Pode. No lar. Ou em qualquer lugar que você estiver. Como? Através do pensamento. Trabalhando em você. E aí, nós vamos... Alguma dúvida, gente? Augusto vai vir semana que vem. Ele vai trabalhar com você outras questões. O objetivo aqui é mostrar que este campo magnético, ele é atuante em nós. Então, rapidamente, nós vamos fazer a prece final. Vamos ter em mente, passe é a energia que eu recebo e que eu preciso guardá-la em mim durante um período para que essa energia possa ir gradativamente assimilando em mim a fim de eu ficar bem comigo mesmo. Nós estamos num campo de energia. As mãos também têm essa influência? Sim. Não é a mão. A mão canaliza. A energia não vem das mãos ou do corpo. Ela vem do espírito. Que o pensamento emite. E que dá ação no corpo. As mãos é apenas só para canalizar. Muitas vezes eu estou orando para, às vezes, alguma pessoa doente, eu sinto essa coisa, até incomoda, mas é muito. Então não ore para nenhum doente. Uma vez eu perguntei ao espírito, eu tinha uma dificuldade com uma pessoa, falei assim com ele, não, eu estou orando por ela, assim, não ore. Por ela. Ou por ele. Eu fiz assim, mas o espírito mandou eu não orar? Mas será que não é um obsessor que falou isso comigo? Porque os espíritos ensinam a orar. Depois eu fui entender. Porque quando ligamos mentalmente a pessoa, eu me ligo magneticamente com ela. E eu me retroalimento com uma energia que ela tem e que eu não consegui desfazer em mim. Em vez de eu orar para ela, eu vou me sentir mal. E eu fico preso a uma situação. Aí o que eles recomendaram? Não pense, não ore. Deixe que o Pai envolva a todos. Aí eu comecei a fazer a oração para todas as consciências e corações do planeta, encarnado e desencarnado, está recebendo. Percebeu? Só podemos orar pelos outros se tivermos firme e equilibrados. Aí nós podemos doar energia. Caso contrário, se você não está se sentindo bem, ore por você. Deus, me dê força. Gente, pensamento, campo magnético, nós não sabemos nada. Nada. Mas vamos saber, gradativamente. Mas nós precisamos fechar, porque o tempo já nos expulsou daqui. Então eu gostaria que todos neste momento fechassem os olhos. Relaxem, mantenham-se o mais relaxado possível nas cadeiras em que se assentam. O mais relaxado, relaxe. Não respirem pela boca. A boca não foi feita para respirar. Respirem apenas pelas narinas, puxando o ar pelas narinas e soltando gradativamente sem abrir a boca.
devagar. No alto da cabeça, nós temos um chakra. Imagine uma rosa violeta abrindo. Pai nosso que estás nos céus, mantendo a respiração, através das narinas, gradativamente mentalizando essa rosa. Na testa, há uma rosa que se abre, numa cor azul, um azul suave. Venha a nós o vosso reino. Respira. Mantenha a respiração com calma, devagar, ouvindo as batidas do seu coração. E aqui na garganta, uma outra rosa se abre, em uma tonalidade azul esverdeada, suave. Seja feita, Senhor, a tua vontade na terra como no céu. Respire com calma, devagar, sem abrir a boca, sentindo as energias te circundando, na altura do coração, no meio do peito, abre-se uma rosa verde. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. E você continua respirando com calma, bem devagar. Na altura do estômago, acima do umbigo, uma rosa se abre amarela, como o sol a irradiar sua força, sua energia. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem temos ofendido, mantendo a respiração com calma, bem devagar. Apenas pelas narinas, sem abrir a boca. Sentindo a respiração, a leveza do corpo. Abaixo do umbigo, uma rosa se abre esplêndida, na cor laranja. Respirando com calma. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos do mal. E na parte da genitália, uma rosa maravilhosa se abre, na cor vermelha, do amor divino, o amor da criação, dessa energia que nos irmana. Respirando com calma, bem devagar, bem leve. Que assim seja, Senhor. Porque a verdade, a paz e o amor se encontram em nós por todo sempre. Respirando com calma, abrindo os olhos bem devagar, bem devagar, bem devagar. Que assim seja.